A alimentação da criança desde o nascimento e nos primeiros anos de vida é essencial para o seu desenvolvimento saudável. Os costumes adquiridos nessa fase vão repercutir por toda a vida. Afinal, é na infância que aprendemos tudo, incluindo gostar ou não de certos alimentos e o prazer de comer. Bom, há muitas razões para se cuidar da alimentação nesse período, né? A primeira delas, evidentemente, que a criança é muito vulnerável nos primeiros 2 anos de vida, ela pode sofrer muitas doenças, ela tem até risco de vida, né? E a alimentação vai protegê-la de todos os riscos que acontecem nesse período. Por isso, é tão importante garantir que a criança experimente variados sabores e adquira bons hábitos, consumindo alimentos saudáveis e evitando os alimentos industrializados. Além disso, a alimentação adequada nesse período vai proteger a criança de problemas de saúde que ela teria no futuro. A questão da obesidade, por exemplo, hoje cada vez mais a gente sabe que uma parte importante da origem de adolescentes, até adultos obesos, é uma alimentação inadequada nos primeiros anos de vida. A gente tem os dados recentes da POF de 2008 e 2009 que sinalizam que 1 em cada 3 escolares apresentam excesso de peso. Então é uma situação muito preocupante e a gente tem também evidências que sinalizam que os hábitos alimentares adquiridos nos 3 primeiros anos de vida, eles são determinantes tanto do consumo nas outras fases do curso da vida, como do próprio estado nutricional que essa criança vai apresentar. Promover uma alimentação de ótima qualidade é essencial para a segurança alimentar da população brasileira. E é com esse intuito que a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde elaborou e divulga, desde 2002, um conjunto de recomendações para uma alimentação saudável. São os 10 passos para uma alimentação saudável de crianças menores de 2 anos. Dicas simples e diretas que podem ajudar muitas famílias em relação à escolha, frequência, quantidade, preparo e higiene dos alimentos que servem em suas mesas. Eles trazem respostas às dúvidas mais comuns sobre alimentação no dia a dia. Os 10 passos surgiram de um estudo multicêntrico no Brasil, de âmbito qualitativo, em que vários profissionais no Brasil resolveram investigar como é que estava a alimentação dessas crianças nesse período até 2 anos. Nós estávamos observando que as crianças brasileiras estavam sendo alimentadas de maneira incorreta, principalmente a duração do aleitamento exclusivo, que é aquele período que a criança deve receber só o leite materno e mais nada, era muito curta, era 1 mês, 2 meses. Quando o recomendado é 6 meses, sem mais nenhum alimento. A gente também tem outras evidências, como os dados da Pesquisa Nacional de Aleitamento Materno, onde a gente observa a introdução inadequada de alguns grupos de alimentos muito precocemente na dieta da criança. Então, aproximadamente 10% das crianças entre 9 e 12 meses já tomaram café, por exemplo. Aproximadamente 70% das crianças entre 9 e 12 meses já consumiram biscoitos e salgadinhos. E outra coisa que nós observamos é que a partir dos 6 meses, elas começavam a comer alimentos pouco nutritivos, muito diluídos, sopinha, suquinho, caldo de feijão, que na verdade não tinham os nutrientes que elas precisavam. E elas também não comiam esses alimentos com a frequência necessária para se alimentar bem. Então são dados que sinalizam a emergência de uma intervenção para a promoção da alimentação complementar saudável, que vai ter um efeito tanto na perspectiva da prevenção das carências nutricionais, a anemia ferropriva, por exemplo, é um grande problema nutricional no Brasil, mas também na prevenção do sobrepeso e da obesidade nos anos futuros da criança, né? O primeiro passo é alimentar o bebê somente com leite materno, desde o nascimento até os 6 meses. Nos primeiros 6 meses é importante que a criança receba só o leite da própria mãe, né? Primeiro porque já se provou que ele contém tudo que a criança precisa do ponto de vista nutricional, então não tem necessidade de acrescentar mais nada, né? Ele sozinho é capaz de responder a toda a necessidade da criança. A importância do primeiro passo é justamente que o profissional de saúde faça um contraponto ao senso comum.
comum, né? Para que ele tenha o conhecimento da necessidade do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de idade, tanto do ponto de vista de aporte de nutrientes para a criança, mas também para que se evite a introdução inadequada de alimentos numa fase muito nova da idade da criança, e que ele se aproprie desse conhecimento e estimule e acolha a mãe para a execução dessa prática exclusiva do aleitamento materno até o 6º mês. Normalmente, as mães elas saem um pouco da rotina que o médico implementa para elas, principalmente na hora de trabalhar e deixar o filho com alguém ou numa escola. Elas começam a ter problemas, e principalmente por conta de medo de deixar em outro lugar, não vai estar junto com elas, como é que essa criança vai se alimentar? Então, muitas vezes elas começam uma alimentação, além do aleitamento materno, que tem que ser exclusivo até o 6º mês, elas começam com essa complementação alimentar por conta, com medo de que a criança não vá ser alimentada ou não vá aceitar a alimentação. A introdução de alimentos de forma inadequada nos primeiros 6 meses de vida, quando a criança está em aleitamento materno exclusivo, como por exemplo, fruta e suco, vai fazer com que a biodisponibilidade, a utilização dos nutrientes do leite materno seja prejudicada. Um exemplo, né, a introdução de uma papinha de fruta, de pera, de maçã, o que for, para um bebê de 4 meses de idade que está em aleitamento materno exclusivo, vai fazer com que a absorção do ferro diminua 3 vezes. E essa criança dos 4 aos 6, sem outros alimentos, com papinha de fruta e leite materno, vai praticamente perdendo as suas reservas de ferro e até acabar desenvolvendo anemia lá no primeiro ano de vida, em função de uma prática que é uma prática simples, mas inadequada. O segundo passo é introduzir outros alimentos na dieta do bebê a partir dos 6 meses. Isso deve acontecer de forma lenta e gradual, e a amamentação deve ser mantida até os 2 anos de idade ou por mais tempo. A partir do 6º mês de idade, o leite materno ele já não é suficiente para cobrir o conjunto das necessidades nutricionais da criança. O ferro do leite materno é muito biodisponível, mas é necessário começar a introduzir outras fontes alimentares que contenham ferro e outros micronutrientes, vitamina C, vitamina A. No começo, a criança pode rejeitar os novos alimentos, porque para ela tudo é uma novidade. A colher, os sabores, as cores e consistências dos alimentos. As crianças precisam de tempo para se adaptar. Esse momento da alimentação complementar, a mãe deve ficar muito tranquila. Se a criança não consumiu a papa, ela pode oferecer o leite materno, mas ela, num próximo momento, ela oferece de novo a papa, até o mesmo alimento, porque a criança vai demorar um pouquinho. E a gente não pode comparar as crianças, né? É sempre importante lembrar que elas são diferentes. O terceiro passo é, ainda aos 6 meses, dar alimentos complementares à criança 3 vezes ao dia, se ela estiver sendo amamentada. Então a alimentação dela vai vir do leite materno, mas que não vai ser totalmente suficiente, complementado, né, daí alimentação complementar, complementado com alimentos de consumo da família, mas preparados de uma forma a respeitar a capacidade gástrica de mastigação da criança, etc. Então esses alimentos têm que estar numa consistência um pouco diferente em relação dos adultos, mas basicamente se a família tem uma alimentação saudável, significa o quê? Que ela tem uma alimentação com carne, com hortaliças, com arroz, com feijão, e esses mesmos alimentos são alimentos também adequados para essa faixa etária. A dieta da criança de 6 meses é composta por 2 papas de fruta e 1 papa salgada. Ao completar 7 meses, mais 1 papa salgada é acrescentada às refeições. Então, primeiro é importante ele saber que ele precisa incluir nessa papa salgada os diferentes grupos de alimentos. Então ele tem que ter um alimento que seja fonte de cereal, raízes e tubérculos, né? Então ou a batata, ou arroz, ou a mandioca. Que ele tenha um alimento que seja fonte de proteína, então algum tipo de carne, pode ser o peixe no norte, pode ser a carne bovina, pode ser o frango, dependendo da região e das possibilidades da família. Os miúdos, que a gente também recomenda que
que eles podem fazer parte da alimentação da criança, como o grupo das proteínas, o ovo. Então, alimentos ricos em proteína e o feijão, ele faz parte da nossa população desse alimento rico em proteína. Então, ele compõe esse grupo. E o grupo das vitaminas e minerais, que seria o grupo dos legumes e verduras e hortaliças. Então, uma papa equilibrada, ela deve ter um alimento de cada grupo. Então, o ideal quando você for fazer, eu acho que é sempre pensar no que você comeria. Então, você vai comer uma mandioquinha, você vai comer com um pouco de arroz e um pouco de couve. Você vai fazer um prato balanceado. E pro seu bebê é a mesma coisa. Ah, mas aí, por exemplo, eu vou temperar com um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. No comecinho, sim. Você põe um azeite, só pode pôr bastante, eu punha bastante erva. Tipo, usava manjericão, usava salsinha, na papinha, amassava com garfo, então a mandioquinha, aí a couve, eu dava uma, quebrava a couve, né, antes de fazer, nem cortava muito, eu fazia mais manual mesmo. Aí punha uma cenoura e tal, amassava com o garfo e punha salsinha, azeite, tudo depois, crua a salsinha, manjericão cru. O quarto passo é oferecer a alimentação do bebê de acordo com os horários da refeição da família e respeitando sempre o seu apetite. O horário de oferecimento dos alimentos e da alimentação complementar para a criança, ela não pode ser rígido, não pode ter horário fixo, né? Mas é muito importante que exista um intervalo entre oferecer alimentação e oferecer outro. Então, por exemplo, vai oferecer à criança o almoço às 11. 2 horas antes, pelo menos, a criança não pode consumir nada, nem suco, nem fruta, né? Porque a criança tem que estar com fome. Então, o volume que a criança vai comer daquela alimentação oferecida vai depender do período anterior que ela passou sem se alimentar. E a gente quer, na verdade, que ela consuma um volume adequado. Além disso, quando a criança não estiver com fome, não é preciso insistir no oferecimento da comida. Também não é saudável oferecer prêmios ou castigos para a criança que não comeu a quantidade considerada necessária. Mas nunca forçar a criança a comer, mesmo bebezinho, mesmo que seja no início da introdução à alimentação complementar. Ela deve oferecer mais vezes os alimentos que a criança não quis, mas não ficar insistindo para a criança comer. A criança não quis, o que ela tem que trabalhar? O que aconteceu? Por que a criança não quer comer? Quais são as questões do ambiente que está chamando a atenção da criança e desviando a atenção da criança em relação à alimentação? Será que não é o problema de não estar com fome? Será que não é o horário que está errado? Então, muitas vezes ela pode não estar aceitando aquele alimento porque a televisão está ligada, porque não está no ambiente do comer, da socialização da família. E aí você cria uma situação de rejeição ao alimento, isso cria uma ansiedade na mãe que vai se forçando gradativamente que a criança consuma o alimento. A mãe tem que ser interativa com o bebê, de saber o seguinte, ele está com fome, ele está mostrando sinais de fome? Porque se ele estiver brincando, por exemplo, se divertindo com o negocinho ali, né, ele não está com fome. A criança, nos seus primeiros anos de vida, ela tem uma muito acurada capacidade de percepção de saciedade. O aleitamento materno, inclusive, estimula o desenvolvimento da percepção da saciedade na criança, que é um controle fisiológico fundamental quando você pensa na prevenção do excesso de peso e da obesidade. É o indivíduo saber a hora de parar de comer, a hora que ele já não sente mais fome. Tá? Se a criança é forçada a comer de forma contínua, porque ela vai ser punida, porque ela não consumiu todo o alimento que foi colocado no prato, porque ela tem rigidez do horário de consumo, ela vai perdendo gradativamente a sua capacidade de percepção de saciedade. O que é um risco quando eu penso no desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade nos anos seguintes. Passo 5. Desde o começo, as papinhas devem ser espessas, com consistência pastosa e dadas com colher. Aos poucos, a consistência pode ir aumentando até chegar à alimentação normal da família. Primeiro é importante evitar que os diferentes sabores sejam misturados.
né? Porque é o momento da criança conhecer novos sabores. E é o processo, inclusive, de aprendizado da criança do mundo que ela está descobrindo ao redor. Se a gente mistura, bate tudo no liquidificador, se perde a oportunidade de conhecer as diferenças, né? As diferenças de textura, as diferenças de consistência, as diferenças de sabores, de aromas. Então, aí a necessidade de tentar manter os alimentos na sua característica depois do processo de cozimento, sem muito sal, né? Simplesmente amassar com garfo, porque a criança ela vai ter a oportunidade aí de desenvolver a motoricidade para mastigação e a deglutição desse alimento e, ao mesmo tempo, usufruir das delícias dos diferentes sabores que ela será apresentada. Então é legal, quando você colocar no prato dele, você separar as comidas e não deixar tudo junto. Porque daí ele já vai separando sabores e texturas. Texturas, exatamente. Ele vai experimentando, sabendo que isso aqui é a mandioca. Você pode nomear para ele, né? Ele tá como se fosse um prato normal, só que bem mais cozido. Entendi. E com um pouco tempero, né? Não colocar muito sal. Por que espessa? Por 2 motivos. Um é porque a quantidade de energia vai ser adequada em termos de densidade daquele volume, porque quando ela é muito líquida, né, ela vai ter baixa densidade energética e prejudica a ingestão de energia dessa criança. E o outro motivo é permitir que a criança faça, né, movimentos com a língua e possa fazer lateralização da língua e ela possa triturar esse alimento. Com 6 meses, isso é possível? Porque os dentes da criança, né, podem não ter nascido, né? A criança não tem nenhum dentinho, mas eles estão próximos já à erupção e eles estão endurecidos. Então, esse endurecimento da gengiva permite que a criança triture e mastiga aqueles grânulos da alimentação. O 6º passo é garantir que a criança receba diferentes alimentos ao longo do dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. Sempre que possível, as refeições devem conter algum tipo de carne. E uma vez por semana, é muito bom utilizar vísceras e miúdos, porque são alimentos ricos em ferro. É super importante a variação dos alimentos de cada grupo alimentar. Então, se você vai trabalhar com hortaliças diferentes. Então, um dia você vai estar trabalhando com chuchu, outro dia berinjela, outro dia abobrinha. E da mesma forma, as papas de frutas. Então, a gente tem um conjunto de frutas que podem ser utilizadas. Todas as frutas são recomendadas desde do 6º mês, né, quando se introduz a alimentação complementar. Existe uma representação, às vezes aceita muito, que algumas frutas não podem ser introduzidas na dieta da criança, o limão, a laranja, ou tem que ser uma laranja específica. Na realidade, qualquer fruta pode ser introduzida e deve ser introduzida na dieta da criança. O 7º passo é estimular as crianças a comerem frutas, verduras e legumes todos os dias. A criança deve ser estimulada a comer pelo menos 2 frutas diferentes a cada dia e um legume ou verdura diferente em cada refeição. No momento de aconselhamento da mãe do cuidador para a forma de preparar a papa salgada, quais são os grupos de alimentos que têm que ser contemplados, é importante considerar a diversidade alimentar do Brasil. A gente tem uma altíssima biodiversidade, com um conjunto de alimentos que são utilizados mais ou menos, dependendo da região, e que formam o nosso patrimônio alimentar, né? Toda a constituição da cultura alimentar brasileira. Então, quando a gente vai trabalhar dentro da perspectiva da atenção primária em saúde, que é uma ação ali no território, dentro da comunidade, é importante considerar quais são os alimentos que estão mais disponíveis, quais são os alimentos que as pessoas costumam comprar, os alimentos que eles gostam de comer, e a partir disso, ir orientando como montar a papa salgada, né? Respeitando a culturalidade de cada região do Brasil. Para facilitar, podem ser compradas frutas e hortaliças da estação, cultivadas na região onde a família reside. E é importante que a criança consuma com frequência frutas amarelas ou alaranjadas, que são ricas em vitamina A. Essa vitamina é essencial para o desenvolvimento e crescimento infantil. É natural rejeição nos primeiros momentos. Um alimento que foi rejeitado 1, 2, 3 vezes não significa que vai ser um alimento que a criança não vai gostar,
Então é importante reapresentar esse alimento no intervalo de tempo, respeitando a resposta da criança, reapresentar o alimento em outras formas. Ela pode não ter gostado numa preparação, mas ela pode gostar em outra preparação. A gente tem pesquisas mostrando que para a criança aceitar um alimento novo, que ela não está acostumada, ela precisa receber de 8 a 10 vezes esse alimento. Muitas vezes o Raul recusava o alimento a primeira vez que eu dava. E aí, você fazia como? E aí eu insistia, assim, eu dava mais uma vez, aí no dia seguinte eu dava de novo. Mas então você não tomate. forçava? Não, eu não forçava, mas eu oferecia. Então, o tomate, por exemplo, o Raul só começou a gostar de tomate depois da 10ª vez que eu ofereci. E hoje em dia ele come tomate super bem. E na verdade ele começou a comer tomate essa semana. Eu achei que ele não ia gostar de tomate, mas eu, né, dei assim uma insistida no jeito de oferecer mesmo, né? Nunca forcei o Raul a comer nada. A criança também aprende muito por observação. A criança ver a família consumindo determinado alimento, ela não se sentindo um ser à parte do que a rotina alimentar da família. Então, por que ela tem que consumir aquele alimento se ninguém na casa consome? Então, é importante ela observar que isso é uma prática da família, né? E a partir disso ela vai incorporando comportamentos, como ela incorpora outros comportamentos da casa que não são comportamentos necessariamente de alimentação, né? Mas isso vai incorporando a forma de viver da criança. E dentre os atributos do viver, o comer é parte dele, né? E ele tem que estar carregado de simbolismo, de afeto, de identidade, pensar para além dos nutrientes, né? Pensar do que significa o comer para a saúde e para o desenvolvimento dessa criança. Se de um lado é preciso estimular o consumo de frutas, legumes e verduras na infância, de outro, no 8º passo, fica o alerta para que seja evitado o consumo de certos alimentos nos primeiros anos de vida da criança. É o caso do açúcar, do café, do refrigerante, balas, salgadinhos e outras guloseimas. Por fim, o sal precisa ser usado com moderação. Esse período de 0 a 2 anos, né, ou até 2 anos que a gente fala, ele é muito importante para a formação do hábito alimentar, e especialmente de preferências alimentares. Se o indivíduo teve um contato muito precoce com sabores muito açucarados, o doce, né, o açúcar, a gordura, ele vai desenvolver uma preferência a alimentos desse tipo. E a alimentação industrializada, ela é particularmente complicada do ponto de vista das doenças crônicas, né? A relação maior que tem, então a criança não vai necessariamente ficar com uma deficiência nutricional grave com alimentos industrializados, mas tem grande risco de adquirir obesidade, diabetes, doenças do coração e idades futuras. Por outro lado, se ele teve contato com uma diversidade de frutas, legumes, hortaliças e com toda a riqueza que isso significa em termos de consistência, de aromas, ele vai levar isso como um repertório alimentar para outras fases do ciclo da vida. O marketing de alimentos industrializados em geral é muito agressivo e particularmente em relação à criança, porque é onde você cria o consumidor. Então essa publicidade intensa desses alimentos industrializados, ela tem feito com que a população progressivamente abandone ou substitua os alimentos tradicionais, arroz, feijão, carne, verduras, por alimentos industrializados. É importante que não se ofereça para a criança, né, pequena, porque ela não sabe que aquilo é muito gostoso, ela não tem ideia, e quando ela olha as famílias ou as pessoas adultas tomando um refrigerante ou comendo alguma coisa e ela olha, não quer dizer que ela está com vontade, ela só está olhando, porque as crianças olham tudo que se movimenta, né? Então é um entendimento do limite que na verdade não é para sempre, né? Porque se ela entender assim, eu nunca vou poder dar, isso não é realidade. As mães hoje em dia também, muitas trabalham fora, então às vezes acreditam que esses produtos podem tornar a vida mais fácil, mais prática, né? E muitas vezes os fabricantes vendem esses produtos realmente dessa forma, né? Como algo que vai melhorar a sua vida. O 9º passo é cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos. Também é preciso garantir que os alimentos sejam armazenados e conservados corretamente.
Eles devem ficar cobertos ou acondicionados em vasilhames. O processo de higienização de alimentos, ele é fundamental para a preparação da papa dessa criança. Então, avaliar a qualidade da água, higienizar os alimentos de forma adequada, garantir o tempo de cocção apropriado de alguns alimentos. Alimentos que têm um risco maior de contaminação, como o mel, por exemplo, eles não devem ser introduzidos antes do primeiro ano de vida da criança. Se o mel estiver contaminado, a capacidade da criança de enfrentamento com o alimento contaminado é menor do que de uma criança maior que tem uma imunidade melhor desenvolvida. Então, são cuidados higiênicos, tanto de práticas, boas práticas de higienização de utensílios e de alimentos, e também de evitar a introdução de alimentos de maior risco de contaminação. Recomenda-se preparar apenas a quantidade que a criança costuma comer, evitando sobras, já que elas não devem ser oferecidas para a criança em outro momento. Se a família não tiver um refrigerador em boas condições, o melhor é preparar os alimentos bem perto do horário da refeição. O alimento que tiver no pratinho, ela não pode guardar, mas que se ela, a papa que sobrar, né, da panela que ela fez, ela quiser guardar na geladeira para dar mais tarde, isso é possível, desde que seja, né, uma geladeira que tenha uma refrigeração adequada. No 10º passo, algumas recomendações sobre a alimentação da criança doente ou convalescente. É muito importante que ela seja estimulada a comer, com a oferta das refeições habituais e dos alimentos prediletos, sempre respeitando a sua aceitação. A rejeição dos alimentos numa fase onde o bebê está doente, ela pode ser muito frequente. Então, a mãe ela deve ser orientada a respeitar o apetite da criança, mas, por outro lado, ofertar os alimentos, que são os alimentos que a criança tem a melhor aceitação, em menores porções, várias vezes ao dia, para que você consiga, ao final de um dia alimentar, a criança ter recebido o maior aporte de nutrientes possíveis. A orientação é que a mãe ofereça, não se preocupe tanto em variar os alimentos, né, mas oferecer aquilo que a criança aceita mais. Né? Geralmente, se ela aceita mais o purê de batata, né, alimentos mais cremosos, né, mais abrandados, então ela deve oferecer esses alimentos para a criança, mas mantendo a refeição. É importante que o aleitamento materno ele seja ofertado para a criança doente em livre demanda, porque a aceitação é maior do leite materno, até pela questão do vínculo, né, do afeto, do contato pele, mãe e filho. Também é possível estimular a alimentação das crianças que têm dificuldades para comer, com paciência, bom humor e alguns gestos simples. A criança com pouco apetite deve comer logo que tiver fome. A demora pode fazer com que ela perca a vontade de se alimentar. A comida deve ser servida em um prato só para ela, assim dá para saber direitinho quanto ela comeu. Os pais devem estar presentes nos horários das refeições para ajudar nas dificuldades. E não é bom forçar a criança a comer, nem apressá-la, porque isso aumenta o estresse e diminui o apetite. Resumindo, as refeições devem ser momentos felizes e tranquilos. Aceitar o fato de que a criança brinca enquanto come ou intercala o comer e o brincar. Com bom humor, tudo se torna mais fácil e divertido. A presença de uma criança, uma família, é transformadora, né? E o ato de criar um filho é a oportunidade da gente repensar as nossas próprias práticas. Então, no momento onde você pensa a alimentação do seu filho, você acolhe uma criança no seio da sua família, você também tem a oportunidade de repensar as suas práticas alimentares, né? Então, não é um ser à parte do núcleo familiar, ele é um ser que vem compor esse núcleo familiar. E o bem que você deseja para a criança, em termos de padrão alimentar, também tem que ser algo desejável para o conjunto da família como um todo. Tanto a promoção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de idade, quanto a promoção da amamentação complementar até os 2 anos, ela não só é importante para a criança, né, como ser humano, que tem direito a ter essa alimentação adequada, mas ela tem muitas consequências para o país, para a economia do país, para a sociedade em geral. Porque você vai ter menos doenças, vai ter menos custo com esse tratamento das doenças e você vai ter crianças e adultos mais saudáveis e mais produtivos, né? Então, o investimento nessa
Nos 2 primeiros anos de vida, tanto da promoção do aleitamento materno exclusivo quanto a alimentação complementada, ele tem um retorno, vamos dizer assim, para a sociedade extremamente importante, né? Por isso que ele tem que ser uma política pública e não alguma coisa que dependa da vontade simples das pessoas, ou enfim, da preferência de cada um, não se trata disso, né? Essas pesquisas recentes, que acompanham crianças desde o nascimento até a idade adulta, estão nos demonstrando uma outra vantagem da alimentação que até agora não era muito clara. É o fato de que uma criança bem alimentada, que não tem retardo de crescimento dentro do útero da mãe, que ela nasce com peso bom e que ela se alimenta bem até os 2 anos de idade, essa criança, quando for adulta, vai ser mais inteligente, porque o cérebro se forma especialmente nessa faixa de idade. Essa criança vai ser mais alta, vai ter mais capacidade física para o trabalho, até se for um trabalhador braçal, vai ser mais forte. Essa criança vai ganhar mais, vai ter um salário maior como adulto. As pesquisas mostram isso sem dúvida, porque ela tem o que a gente chama de capital humano. O capital humano de uma criança bem alimentada é maior do que o capital humano de uma criança que sofreu desnutrição, que não conseguiu, naquela fase crítica de sua vida, adquirir a inteligência, a massa corporal e a capacidade de trabalho que a criança bem nutrida consegue. Ao investir em nutrição precoce, nós estamos investindo no país, nós estamos investindo na próxima geração que vai eventualmente garantir o desenvolvimento social e econômico do país. Não é uma questão médica, não é uma questão de saúde, é uma questão muito mais ampla, que nós só vamos ter um país saudável, economicamente produtivo e socialmente desenvolvido se as nossas crianças forem bem alimentadas.